E aí, pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje eu estou aqui para falar sobre personalidade. A maioria das pessoas não tem a menor noção de quem é. A maioria de nós não tem essa percepção do que é o ser, do que é ser uma pessoa, do que é estar consciente dos seus atos. Uma grande maioria de pessoas, vou falar na maioria, né? São poucas pessoas que se pensam, são poucas pessoas que buscam autoconhecimento, são poucas as pessoas que buscam compreender os seus aspectos psicológicos. E essas pessoas geralmente são reativas, são pessoas muito emocionais e elas não percebem que a emoção não é você, né? A emoção é um recurso do seu cérebro, né? Um dos recursos mais antigos, que tem a ver com instinto, que tem a ver com o sistema límbico, que não tem a ver com racionalidade. E a nossa razão, nossa capacidade de pensar sobre nós mesmos e sobre o meio, de criar coisas, de melhorar a nossa vida, ter mais conforto, né? Criar instrumentos, criar maneiras, né, de facilitar a nossa vida. Nós somos capazes de criar máquinas que fazem cálculos que nós não teríamos capacidade de fazer com a nossa capacidade mental, digamos assim, né? Então você vê que a gente cria coisas que nos superam até em força, né? Equipamentos hidráulicos, guindastes, e também equipamentos que conseguem desenvolver uma velocidade muito maior do que nós conseguiríamos simplesmente com os nossos corpos, né, correndo e tal. Então, o homem tem essa capacidade, né, de ampliar as suas faculdades, as suas capacidades físicas e mentais. Nós temos instrumentos que expandem isso, né, que fazem com que a nossa força ela seja ampliada milhares de vezes. Também a nossa inteligência em certos equipamentos, né, certos equipamentos tecnológicos se ampliam, os nossos sentidos se ampliam, né, com os nossos telescópios, né, tanto para ampliar como para reduzir com os nossos microscópios. Então, você vê que a gente é capaz de estar sempre emulando realidade por causa da razão. Mas isso ainda é muito recente na história do homem. O homem só recentemente conseguiu desenvolver mais racionalidade. E apesar de tudo, o nosso mundo ainda é regido por religião, por emotividade barata, né? Por espiritualidade, todo esse tipo de coisa que tem a ver, claro, com as fantasias humanas, não tem a ver com realidade. Então, dito isso, né, o assunto aqui hoje é personalidade. É importante a gente observar que, por exemplo, né, a fase da vida onde você mais obtém aprendizado é a fase onde você está menos racional, que é a infância. Então você já nasce com o mundo todo pronto, né? A religião já está aí quando você nasce, os times de futebol estão aí, né? As idolatrias, a mídia, a propaganda, tudo está aí, desde que você nasce, né? Você nem pensa ainda, mas já está todo esse universo sendo jogado em cima de você. Você já está sendo bombardeado por milhões de informações que já existiam antes de você nascer, que a sociedade já estava toda construída, né? Então, o que ocorre? Você é educado, né? Você é condicionado a um comportamento, porque você, desde pequeno, você é muito pouco racional. As crianças, geralmente, né? A psicologia costuma dizer que a personalidade está formada mais ou menos em torno dos 7 anos. Então imagina, né? 7 anos já está com personalidade formada, mas nunca usou o raciocínio, né, para olhar a vida, porque 7 anos ainda não usa raciocínio para pensar em nada, né? Só quer brincar, só reage ao mundo praticamente. Então, com 12 anos, né, também é dito que a infância acaba. Então, a infância é até 12 anos. A partir daí, aí já começa um amadurecimento. Entretanto, foram 12 anos
de fase infantil, muitos ainda estendem isso, né? Para os anos vindouros, ou seja, o cara está adulto e ainda se comporta como criança. A mente ainda funciona como mente de criança, né? Confiando em todo mundo, tendo idolatria como a criança é idólatra, né? A criança ela confia, né? A criança não tem recursos para se defender, a maioria delas. Então o que ocorre? Todo o aprendizado da criança, da fase infantil, até a personalidade se formar aos 7 anos, todo esse percurso é irracional. É absorvendo conhecimento através da experiência e da emoção. Quando a criança já começa a estudar racionalmente, quando a escola muda, né, para parâmetros mais racionais, a criança já está com a personalidade formada. Entende? Então, e também é muito difícil, né, você prescindir da emoção, porque além de ser um instinto mais antigo, né, porque é o nosso cérebro, a parte do nosso cérebro, que é o sistema límbico, que é puramente responsável pelo aspecto emocional, é aí que surge também o sentimento religioso, a fé na humanidade, a fé nas pessoas, a fé em Jesus, a fé em Deus, a fé no professor, a fé no médico. Nós somos seres de fé, né? Acreditamos em tudo. Por quê? Porque o nosso aprendizado principal, fundamental, que estrutura a nossa personalidade se dá na infância, pô. Então não é difícil compreender porque que a nossa sociedade ainda é tão bárbara. O ser humano ainda não é coisa de animal racional, coisa nenhuma, né? Para mim, o ser humano é um animal emocional que também possui racionalidade, mas de forma alguma pode ser chamado de animal racional. Porque as nossas atitudes no dia a dia demonstram que nós não somos nem um pouco racionais. A nossa sociedade, como é estruturada, também demonstra que nós não somos nem um pouco racionais. Você ter capacidade de construir coisas, tudo é para quê, né, que você vai construir essas coisas? Eu construí uma sociedade para ser uma sociedade injusta, uma sociedade desequilibrada, uma sociedade cheia de diferenças sociais, onde não se tem controle de natalidade, né? É um absurdo, né? Nós não temos predadores. Então, a gente tinha que regular o nascimento de pessoas nesse planeta, né? Por isso eu sou antinatalista. Acho que já tem gente demais no mundo e tinha que haver uma regulação disso aí, né? E o que ocorre? Chega num momento onde só catástrofes naturais, né, vírus, pandemias, é que mata um monte de gente para poder regular isso aí, né? Às vezes dá até a impressão que isso é uma coisa orquestrada, né, pelos governos superiores aí do mundo, né, superiores, entre aspas, em termos de hierarquia, ao topo do mundo, né, os governos talvez por trás dos governos, a gente não sabe, né? Porque é estranho, né? Só a gente nascendo e a expectativa de vida só aumentando e de repente aparecem essas pandemias aí que acabam diminuindo a população, principalmente de idosos, de pessoas com comorbidade, pessoas que estão mais frágeis, com um sistema imunológico mais fraco, né? Então é interessante observar que parece que é uma espécie de uma redução populacional, mas não tinha que ser assim, né? Não tinha que se orquestrar algo para matar pessoas, para diminuir a população. O certo seria o controle de natalidade, que não existe. Então, falando na personalidade, né, a gente já aqui entendeu que a maioria do nosso aprendizado se dá na infância. A maioria do nosso aprendizado entra, né, penetra a mente através da emoção. É por isso que as pessoas são tão crédulas, né? E as crianças quase sempre são tratadas como idiotas. Toda estrutura para educar a criança é uma estrutura idiota, né? Para fazer um ser abobalhado, né? Um ser que acredita que cachorro fala, né? Que gato anda de avião, pilota avião, pilota helicóptero, que cachorro usa armas, tem tecnologia, e toda essa coisa que é o cinema, se você observar, a parte infantil é totalmente esquizofrênica. Qualquer filme direcionado para criança, qualquer desenho direcionado para criança, é uma coisa totalmente esquizofrênica, totalmente fora da realidade, né? Exatamente para se criar uma espécie de um escravo, né? Um autômato que não tem capacidade de raciocinar, que vive condicionado. Então, esse vídeo aqui, vamos partir agora para a experiência prática de observar, né? Como uma pessoa que não compreende que ela não é a persona, ela não é a personalidade, ela é um ente, ela é uma consciência. A personalidade é uma soma de informações que você adquire ao longo da vida que fazem com que você tenha um certo traço, né? Traço de personalidade. Mas isso não é você, né? Não é sua essência, não é sua consciência. Então, a parte prática disso é observar o quê, né?
que nós temos módulos de personalidade. Módulos que podem ser ativados em determinadas circunstâncias. Então, por exemplo, né, isso se chama arquétipo. Né? São os arquétipos dentro da mente. Né? Todos nós temos um aspecto guerreiro, né? Todos nós temos um aspecto pai, né? Um aspecto mãe, um aspecto filho. Olha só que interessante. Temos um aspecto predador, assassino. Temos um aspecto meio que divino, né? De ser mais também criador, de ser mais absoluto em alguns aspectos, né? Que é o especialista, também existe essa figura. Né? Todos nós temos um feiticeiro também dentro de nós, né? Que manipula as pessoas. Temos um lado sexual, lascivo. Então, tudo isso são módulos de personalidade. Por exemplo, a mãe com o seu bebê, né, no colo, obviamente que ela não está usando o módulo lascívia, né, ou modo amante. Ela não está usando o modo amante. Ela não está usando o modo guerreira. Ela não está usando o módulo filha. Né? Ela está usando o módulo mãe. E aí ela fica toda carinhosa com o filhinho, com o filhote, porque isso é instintivo e emocional. Qualquer animal faz isso com o filhote. Né? Cuida, entra no módulo. Né? O animal também, da mesma forma, entra no módulo de carinho, né? de pai ou de mãe com o filhote. E se houver uma ameaça a essa criança, o módulo muda. Né? Aí a mãe muda para o módulo guerreira. Ela vai defender a cria com unhas e dentes. Isso é instinto. Né? Isso não é amor, isso é instinto. São mecanismos colocados dentro do seu cérebro durante a evolução, bilhões e bilhões de anos. É uma coisa que você não aprende, que vem com você. Né? Então, essa mãe pode se tornar, né? Usar o módulo mãe, usar o módulo guerreira. Quando a criança dorme, né? E o marido chama a esposa para fazer sexo, né? A mulher entra num outro módulo, né? Um módulo amante, né? Onde ela vai ser capaz dos atos de mal lascívia, todo tipo de coisa da sexualidade ela vai ser capaz de fazer, porque ela saiu do módulo mãe e entrou no módulo amante. Né? Se esse marido também, de repente, começar a humilhar essa mulher ou a, de alguma forma, querer agredi-la, ela pode entrar no módulo guerreira, né? de rebater, de contradizer o marido e até mesmo tentar se livrar de uma violência. Então, você vê que são vários módulos. O grande problema é que quando você não compreende isso, né, você pode entrar num desses módulos de forma inadequada. Porque a consciência ela sempre tem que estar agindo racionalmente em cima das emoções. Então, por exemplo, às vezes você está no trânsito, né, aí vem um carro, bate atrás do seu, né, e você já sai no módulo guerreiro. Ora, todo mundo erra, né? Acidente de trânsito acontece, pode ser por imprudência, mas uma vez que aconteceu, a gente tem que resolver o problema da melhor maneira possível, sem violência. Mas o cara já sai no módulo guerreiro, né? E ele não sabe o que ele vai encontrar pela frente. Às vezes encontra um outro que também já sai do carro no módulo guerreiro. E aí pronto, né? Pode haver até uma morte, pode haver agressão e tal. Mas você vê aí que é um módulo inadequado, né? Se o carro bateu no seu carro, você tem que sair no módulo, né, de apaziguador, né, ou de juiz, de moderador, o cara que vai sair para tentar resolver o problema. Bateu, já era, não adianta entrar no módulo guerreiro. Né? Então, você entra nesse módulo de empatia, de peraí, meu irmão, a gente erra mesmo, também já errei, já bati, vamos resolver, né? É a melhor coisa. Então, você vê que o ser humano hoje ele reage de formas inadequadas. Né? Por exemplo, né, um pai entra no módulo amante com a filha. Isso também acontece muito aí, né? São os abusos, né? Módulos inadequados, onde o indivíduo não tem consciência do que está fazendo, no sentido de que ele não racionaliza o que ele está fazendo. Ele se deixa levar por instinto animal que não é, muitas das vezes, adequado. Então, eu queria falar um pouco sobre isso hoje, porque é importante a gente estar se observando e vendo em qual módulo nós estamos. Muitas das vezes nós nos sentimos deprimidos, com medo, abatidos diante de uma situação que parece ser uma situação incômoda para nós, ou né, uma situação adversa. Nós nos colocamos muitas das vezes no módulo vítima, né, que é um módulo também que às vezes você entra e nem percebe. Né? E aí vem a depressão, vem o sofrimento, quando na realidade você deveria reagir. Né? Você deveria entrar no módulo meio que guerreiro mesmo, para tentar sair dessa adversidade. Guerreiro aí já no sentido não de
usar força física, mas tentar resolver a sua situação, ou sua perda de emprego, ou qualquer dificuldade que você esteja passando na vida, né? Perda de um ente querido. Muitas das vezes a pessoa cai nisso aí, né? Módulo vítima. Eu acho que é um dos piores, né? Você pode entrar no módulo vítima também em alguns momentos para você se defender, né? Você se faz de vítima, você se coloca submisso, né? Esperando o momento certo de agir com o módulo guerreiro. Aí pronto, né? É pego de surpresa o elemento que está te querendo abusar de você ou cometer alguma violência. Então, é importante essa questão, né? Muitas pessoas vivem num tipo de módulo de personalidade o tempo inteiro, né? Que é o vítima. Mas isso aí é o pobre coitado sempre, né? Nunca nada é culpa dele, tudo é culpa dos outros, né? Por que que isso acontece comigo? O cara tá sempre nesse módulo vítima. Tem uns caras que não conseguem sair do módulo guerreiro, estão sempre arrumando briga, arrumando confusão, sempre sendo figuras desagradáveis, que não buscam uma diplomacia, digamos assim, né, social, de criar um clima agradável no ambiente de trabalho, por exemplo, né, ou nos ambientes sociais de uma forma geral. Então tem indivíduos que também são desagradáveis, que eles estão sempre nesse módulo guerreiro, com sarcasmo, sempre buscando confusão, buscando atrito. Então, a pessoa não se olha, né, ela não se percebe enquanto personalidade composta por vários módulos e que podem interferir positiva ou negativamente, porque esses módulos existem por uma função, né? Você tem que saber a hora certa de ativá-los. E a melhor coisa que existe é você estar no módulo navegação. Navegar pela vida de uma forma tranquila, navegar despreocupadamente pela vida, mas sempre observando a necessidade de você ativar esse ou aquele módulo de personalidade, né, para que você seja uma pessoa equilibrada. Então, essas questões são importantes a gente tratar, né, porque quase ninguém fala disso, a psicologia muitas das vezes não trata disso também, as pessoas também não ligam para a psicologia, como nosso canal aqui é Pare para Pensar, né, eu achei interessante falar sobre esses módulos de personalidade e que tem a ver com arquétipos, né, que tem a ver com essa simbologia que está na mente humana, que muitas das vezes é antropomorfizada, digamos assim, né? Esses arquétipos são colocados de forma humana, né, como divindade, né? Tem sempre, né, no candomblé, tem várias divindades, né, nos santos guerreiros, os santos que se sacrificam, aí tem Maria, mãe de Jesus, todo esse arquétipo, né? Tudo isso é antropomorfizar forças psíquicas. Santos, Deus, são forças psíquicas, né? A maior força seria Deus, né? Deus como o ser supremo que engloba, né? Comanda, gerencia todos esses arquétipos. E isso, né, é iluminação de consciência. Isso não tem nada a ver com religião. A religião transformou os arquétipos e os modelos de personalidade, né, em deuses. E a gente está aqui para falar que isso não tem nada a ver, isso é mera psicologia. Isso são aspectos da nossa personalidade que geralmente tem a ver com a emotividade e que se você estiver no controle da situação, você não vai entrar no arquétipo errado, na hora errada, você não vai utilizar módulos de personalidade inconvenientes para situações onde você deveria agir de outra forma. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.